retornando para esse espaço para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então eu queria falar um pouco hoje sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13. Eu queria situar um pouco essa carta, né, para a gente ver como é que a gente aplica, como é que a gente entende essa carta. Essa carta tem que ser entendida dentro de um contexto de uma igreja que tem bastante problema. Uma igreja onde há divisões, logo nos primeiros capítulos a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que as divisões são movidas por interesses que não são interesses baseados naquilo que ele está colocando agora, que é o amor, e nem para edificação mútua. Então, aí ele, no final do capítulo 11, que é o capítulo 11 que ele vai tratar dos dons, nesse capítulo ele vai falar que deve haver em nós, no capítulo 11, uma busca, ou seja, nós temos que buscar com dedicação os dons. A versão que eu estou lendo é a versão da NVI. Então, essa busca requer um propósito, requer um objetivo, requer metas para se buscar. Então, o apóstolo Paulo, ele, ao final do capítulo 12, ele vai dizer que existe um caminho excelente que eu e você a gente precisa buscar. Esse caminho mais excelente é um caminho baseado naquilo que é a tônica da obra de Jesus, né, do ministério dele, né, como rei. Essa tônica é o amor. E aí esse amor não é esse amor romantizado, não é um amor não é um amor onde a gente pode perceber uma noção de, de que existe um dar e um receber como se fosse algo pragmático, né? Mas algo movido dentro do que está no coração, nas intenções, o que está na alma. E aí esse caminho excelente que o apóstolo Paulo fala é interessante porque se a gente for situar essa ideia de caminho excelente, é uma ideia onde muitas vezes a gente não entende que as motivações são importantes para Deus. Então, por exemplo, se a gente for citar um caso muito é, prático, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a, uma parte da igreja luterana, né, não toda, ela se aliou ao, ao nazismo. Então, eles se alinharam àquilo que era corrente durante a década de 20 e o início da década de 30 do século passado. E as teorias, né, raciais, que na verdade vieram do século XIX, onde existia uma ideia de que havia uma maldição sobre o povo africano, parte de uma teologia conservadora dizia que havia essa maldição seria a cor, a pele. Então, se você for estudar um pouco da história, os primeiros campos de concentração aconteceram na África. E por pessoas que diziam que acreditavam em Deus. E aí a gente entende que as motivações são importantes. Então não adianta a gente dizer que anda com Deus, só que a gente, como 1 João diz, mas as nossas obras negam esse Deus, negam que Deus é luz, que Deus é amor e que nele não há trevas, né? Então a gente percebe que a nossa prática, se ela não for, vamos dizer assim, orientada por essa base aí, que é Cristo, por esse amor, por esse doar, a gente percebe que a nossa fé é vã e é uma fé mais religiosa e intelectual. E ele vai dizer o seguinte no capítulo 13, né, para a gente tratar um pouco, porque o que a gente está vivendo hoje, no momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, porque eu não quero discutir esse texto desconectado ou só dando um exemplo do passado, como aconteceu de alguns cristãos que baseavam o racismo na Bíblia de uma forma equivocada. A gente percebe, por exemplo, hoje as pessoas discutindo, vamos dizer assim, situações complicadas para o cristão, né? Em relação a abrir igrejas no meio de uma pandemia, contrariando vamos dizer assim, toda a pesquisa, todo o inquérito científico da Fiocruz, que é uma instituição de cientistas que trabalham
pesquisando os vírus, pesquisando as doenças, ou então a Organização Mundial de Saúde. Então as pessoas começam a fazer um, um, começam a ter uma atitude de questionar a, aquelas pessoas que se dedicam a isso em função de que o vírus não vai pegar, porque é uma gripezinha, porque eu sou mais forte, e faz aquele trabalho lá que o diabo fez, né, com Jesus durante a sua tentação, que ele começa a tentar. A gente não pode tentar. Então, todas as nossas motivações elas têm que estar direcionadas por isso aqui. Sem esse amor, a gente vai ver que a nossa fé, as nossas práticas religiosas não passam mais de, vamos dizer assim, de práticas, né? A gente pode traduzir como isso. E ele vai falar aqui no capítulo 13, eu já me adiantei na aplicação do que eu queria falar. Ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, ele está dizendo que a capacidade, a intelectualidade, a capacidade de falar línguas, de você, de você articular vários idiomas, de você se reorientar com o divino, no caso, a questão dos anjos, tudo isso, se você não tiver amor, não tem valor. É algo que aí ele vai usar a expressão, um sino que seria como um sino que ressoa, como o prato que retina, ou seja, você só tem um barulho ali, né? Mas você não tem uma articulação. É, de algo que você possa passar como musical e harmônico. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Aí ele vai dizer: ainda que eu tenha a capacidade de conhecer a ciência, que eu tenha os mistérios, que eu conheça, que eu seja uma pessoa, vamos dizer assim, intelectual, que eu tenha todo o conhecimento. Aí ele articula um pouco aquela ideia de Eclesiastes, né? Quando Salomão ele fala sobre o conhecimento, né? Ele vai dizer que a vida aqui na Terra é como correr atrás, é como se fosse uma vida sem sentido. Se você segue uma vida reorientada por sua visão e não por Deus, né? Por isso que ele vai dizer que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? Então essa é a ideia aqui, porque se você não for reorientado por esse Deus amoroso, por esse Deus que se fez conhecer através de Cristo, a gente está caminhando numa perspectiva extremamente perigosa. Voltando àquela questão lá que o próprio C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, a gente volta a encarar o nosso ego como centro, né? O que foi que aconteceu com Adão e Eva. Então aí ele vai falar aqui, ainda que eu tenha que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, então até a fé, uma fé que se não tiver amor, se não tiver calcado no amor, ela não vale nada. A gente não vai ser nada. Essa é a ideia. E aí ele vai dizer: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, filantropia não quer dizer que não tenhamos que fazer. Eu acho que há um erro graços aqui em relação a esse texto, né? Muitas vezes a pessoa diz assim: não, tá vendo? Eu não vou fazer porque não adianta, vamos deixar para alguns grupos. Mas Jesus, no seu ministério, ele dava alimento para a multidão. Jesus, no seu ministério, ele não inutilizava aquilo que ele falava, ele não se contradizia. Então, quando ele estava lá pregando, falando às multidões, e os discípulos diziam: vamos despedir a multidão porque não tem o que comer. E aí Jesus vai dizer: não, vocês têm que dar de comer para a multidão. Então há uma preocupação, porque isso é amor, é se doar. Então, eu não acredito numa igreja que se fecha, por exemplo, o empobrecimento que vai acontecer nos próximos anos, uma vez que o PIB vai cair por volta de 8 a 9%, né? A economia está parada, muito desemprego. Eu não acredito que a gente possa desarticular a nossa fé do amor pelas pessoas.
do amor pelas pessoas que, vamos dizer assim, estejam sofrendo, que estejam padecendo. A gente tem que entender seriamente que a nossa fé ela tem que estar acompanhada ao interesse pelo pobre, mas esse interesse tem que ser acompanhado pelo amor. Não quer dizer que você não vai se interessar, que eu não vou me interessar pelo miserável, por aqueles que, por exemplo, que estão em países que não, eles não sabem o que é ter água potável. Ou, por exemplo, hoje as pessoas estão no Brasil discutindo, está se discutindo muito hoje, se privatizar a água. E a gente sabe que em outros países que a água foi privatizada, por exemplo, a Guatemala, esse país que da América Central que privatizou a água, o que aconteceu lá? Agora na pandemia, as pessoas não tinham dinheiro para pagar a água. E aí as empresas queriam receber. E aí o Estado disse que não podia cortar. E aí as empresas que compraram, as empresas que compraram o serviço, que querem lucrar, elas entraram na justiça, porque elas estão alegando que era uma quebra de contrato. Então a gente percebe que o interesse público não está em primeiro lugar. O cristão ele tem que estar voltado ao interesse da coletividade, da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas num país como o nosso é um país de ampla desigualdade social. Então a gente tem que entender que o nosso interesse pela causa do pobre tem que ser acompanhado por esse amor, por essa identificação das condições da vida da população como um todo, as condições de trabalho, essa uberização, a quantidade de pessoas que não têm mais trabalho por conta da reforma trabalhista de 2017, onde as pessoas não têm mais dias de trabalhar. Então a gente tem toda uma flexibilidade e as pessoas estão à mercê de regras que são pautadas totalmente por falta de amor, onde as pessoas não enxergam os trabalhadores de aplicativo ou os trabalhadores como um todo, como pessoas dignas de um salário, que trabalhem, que se dediquem, ou seja, e muitas vezes são pessoas cristãs, são pessoas que estão apoiando esse tipo de agenda. E aí, cadê o amor? Aí que a gente tem que colocar na prática. Onde é que está o amor? E aí eu queria ficar em duas questões que o apóstolo Paulo, que ele vai trazer. Eu vou ficar só com duas hoje, porque eu não quero deixar muita informação, eu quero colocar em prática. Então, como é que a gente pode pensar esse amor? E o apóstolo Paulo vai dizer: esse amor, no versículo 4, o amor é paciente. Então, essa primeira característica do amor é uma das características mais importantes que eu vejo em relação à nossa prática, né? Porque assim, perceba, a paciência, as pessoas, a gente tende a falar bem assim, né? Repetir certos jargões, né? Que é mais ou menos assim, eu tenho a paciência de Jó, né? Como se fosse ter a paciência de Jó, porque muitas vezes a gente passa por problemas bem básicos e a gente reclama de tudo. E a gente não passa nem um terço do que Jó passou. Mas a paciência, ela é treinada, ela é exercitada, é como um dom, ela é como parte desse amor. Então ela tem que ser buscada, ela tem que ser exercitada. A paciência não vem sem o exercício. E esse exercício só vem em condições difíceis. O segundo ponto que eu queria fechar é a bondade. O amor é bondoso. Então, sem paciência e sem bondade, a gente não pode dizer que esse dom a gente está buscando. Muitas vezes a gente tem uma vida totalmente impaciente e não há bondade, não há uma preocupação uns com os outros, porque o amor, a gente não tem essa busca, a gente não tem uma preocupação em entender o que está acontecendo no mundo, né? A gente não tem paciência de conversar com as pessoas e a gente tem que entender que isso é um dom e faz parte desse amor. Então, eu acredito que essa é uma questão importantíssima e eu vou ter mais outra oportunidade de compartilhar esse texto e, e trabalhar essas ideias, porque quando Paulo fala que a gente tem que buscar com dedicação, o amor é algo que a gente tem que buscar com dedicação e com o auxílio do Espírito Santo.
porque é Ele que nos capacita a viver esse capítulo 3 de 1 Coríntios, inclusive em meio em condições tão especiais como a gente está vivendo nesse tempo. Eu vou fazer uma oração, pedir a Deus para nos orientar nessa busca por sermos pacientes e bondosos e para que a palavra de Deus ela possa ser colocada em prática, né? Para que a gente não venha a ser só ouvintes, mas praticantes, como diz o apóstolo Tiago. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia. Eu te peço que o Senhor venha nos colocar no coração a, a ideia, a prática de que a paciência e a bondade são parte do amor, parte daquilo que o Senhor tem conosco, que é ser o Senhor é paciente conosco, o Senhor é bondoso com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Gera em nós, Pai, essa busca por esse dom, que é o amor. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar e desenvolver isso em nós. Eu te agradeço por esse dia, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos.